boa noite. Boa noite. Dilma sanciona o marco civil da internet e critica a espionagem na rede mundial. Vazamento de gás interdita a marginal Tietê e causa congestionamento gigantesco. Depois do incêndio de 30 ônibus, população de Osasco teme mais ataques. Sob protestos, vereadores paulistanos aprovam o plano diretor em comissão. Câmara dos Deputados vai convidar ex-presidente da Petrobras para explicar compra da refinaria. Cresce a venda de drones em São Paulo, mas o uso dos aparelhos ainda não é regulamentado. Motoristas de ônibus estão com medo de trabalhar em Osasco, na Grande São Paulo. Ontem, 34 veículos de uma única aviação foram incendiados durante uma invasão à garagem da empresa. Os passageiros também estão preocupados. A quarta-feira amanheceu com pontos de ônibus cheios de passageiros, à espera dos coletivos em Osasco, na Grande São Paulo. Hoje está melhorzinho, mas ontem estava bem pior, porque foram muitos ônibus, então isso desfalca mesmo. De acordo com a aviação Urubupungá, não houve falta de ônibus. Alguns veículos com 10 anos de uso que estavam desativados voltaram para as ruas. Outros que estavam na garagem da empresa, em Santana de Parnaíba, foram realocados para Osasco. Além disso, os 11 veículos parcialmente queimados ontem foram reformados em caráter de emergência. Eu imaginei que ia faltar ônibus para ir para casa, para vir de manhã, mas até agora está normal. O ataque aconteceu por volta da 1h30 da madrugada desta terça-feira. 2 seguranças e 2 manobristas foram rendidos por pelo menos 5 homens armados que atearam fogo nos veículos. Segundo a empresa de ônibus, os veículos incendiados não tinham seguro. O prejuízo chega a 10 milhões de reais. Dos 34 veículos atingidos, 23 foram totalmente destruídos. Você não sabe se você pode sair de casa e de repente não voltar mais. É muita segurança. A gente recebe aí 20, 30 ligações por dia de trabalhadores, inclusive, pedindo para a gente negociar que eles não querem trabalhar mais com o ônibus. Ele trabalha pensando no que poderá ocorrer com ele no percurso da viagem. A maioria dos ônibus queimados era do mesmo modelo que este, ônibus novos. Este, por exemplo, é de 2013 e todos com acesso também para cadeirantes. Sem os ônibus nas ruas, os deficientes físicos ficam prejudicados. Edilson Almeida Silva, de 19 anos, foi preso ontem acusado de ser o mandante do ataque aos ônibus. Ele é irmão de Edmilson Almeida Silva, morto a tiros na noite de segunda-feira. Os dois tiveram passagens pela polícia por tráfico de drogas na adolescência. Durante a ação dos criminosos, por pouco o incêndio não chegou a uma favela que fica ao lado da garagem de ônibus. E na noite de ontem, mais um ônibus foi incendiado em São Paulo. O ataque aconteceu na região da Brasilândia, zona norte. O coletivo atacado pertence à aviação Brígida, do mesmo grupo da Urubupungá. Um grupo roubou o dinheiro das passagens e obrigou o motorista, o cobrador e 3 passageiros a descerem. Em seguida, ateou fogo no veículo. Ninguém ficou ferido. Transtornos no trânsito da capital. Um vazamento de gás na marginal Tietê, próximo ao terminal rodoviário, causou transtornos na zona norte de São Paulo. Uma empresa terceirizada a serviço da CET perfurou por acidente uma tubulação da Comgás durante a instalação de cabos de fibra ótica. Além da lentidão na própria marginal, as rodovias Ayrton Senna e Dutra tiveram de 10 a 18 quilômetros de congestionamentos na chegada a São Paulo. O acidente aconteceu por volta de 1h da manhã. Equipes da Comgás, dos bombeiros, da CET e da Defesa Civil se mobilizaram para conter o vazamento de gás. Foi impedida a passagem de pedestres pelo local, porque embora não houvesse um grande risco de explosividade no local, esse risco era mínimo, havia necessidade de poupar as pessoas que elas poderiam ser afetadas por esse gás. Suas vias aéreas também, a parte de óleos. A interdição da pista local da Marginal Tietê em frente ao terminal rodoviário causou lentidão no trânsito da Zona Norte durante toda a manhã. Além dos reflexos no trânsito, hoje, durante toda a manhã, 250 imóveis aqui da região ficaram sem abastecimento de gás. Isso porque a Comgás teve que interromper o fluxo aqui próximo ao local do acidente para fazer os reparos.
os técnicos optaram pela abertura deste vão para acessar a válvula, já que se o abastecimento de toda a região fosse interrompido, mais de 100 mil clientes ficariam sem gás. O Corpo de Bombeiros trabalhou na extração do gás da galeria até que a medição indicasse segurança para a circulação de veículos e pedestres. As pistas laterais da Marginal foram liberadas à 1 da tarde e a recomposição total do asfalto será feita durante a madrugada. Em São Paulo, o presidente Dilma Rousseff sanciona o Marco Civil da Internet. A sanção simbólica foi durante o NET Mundial, conferência internacional sobre governança na rede, que está sendo realizada na capital paulista. O Marco Civil foi aprovado ontem pelo Senado. A lei é uma espécie de constituição da rede mundial de computadores e estabelece direitos e deveres de usuários e provedores. Uma das principais conquistas é a chamada neutralidade da internet, que garante a igualdade dos serviços prestados a todos os usuários. Outro ponto é a garantia de privacidade dos dados do cidadão. É importante reiterar que os direitos que as pessoas têm offline também devem ser protegidos online. O Marco Civil da Internet está nos planos da presidente Dilma também como mais uma bandeira de campanha, uma forma de se aproximar dos eleitores mais jovens. Público bastante receptivo ao nome de Marina Silva, que oficializou a sua pré-candidatura a vice-presidente, ao lado de Eduardo Campos. E para o governo, o Marco Civil também é uma resposta às denúncias de espionagem por parte da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, reveladas durante o ano de 2013 por Edward Snowden. Dilma chegou a ter suas comunicações espionadas. A NET Mundial, ela vem impulsionar esse esforço. E esta reunião responde a um anseio global por mudanças na situação vigente e pelo fortalecimento sistemático da liberdade de expressão na internet e da proteção a direitos humanos básicos. Durante o pronunciamento da presidente, grupos que defendem a internet livre estenderam faixas em protesto. Eles desejavam que Dilma vetasse o artigo 15 da nova lei, que obriga provedores a manter todos os registros de acesso de usuários a aplicações de internet pelo prazo de 6 meses. Dilma não comentou sobre o protesto. O NET Mundial reúne representantes de mais de 90 países, entre eles 27 ministros. Uma das discussões é como democratizar o controle da entidade que cuida dos endereços da internet, ligada ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. O evento vai até amanhã. É uma reunião que congrega governos, o setor privado, a sociedade civil, as universidades. Essa reunião de vários setores tem um nome específico, que é uma reunião multissetorial, onde todos contribuem, não é uma reunião apenas de governo. As comissões de Relações Exteriores, Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle da Câmara aprovaram hoje convites para que o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, explique aos parlamentares a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Além disso, a Comissão de Relações Exteriores também aprovou convites ao ex-diretor da área internacional da estatal, Nestor Severo, e aos ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União. Todos devem falar sobre Pasadena. Como se trata de convites, eles não são obrigados a comparecer. Gabrielli era o presidente da estatal em 2006, época em que a companhia comprou metade da refinaria da empresa belga Astra Oil. E Dilma Rousseff era presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. A operação gerou prejuízo de 530 milhões de dólares à empresa. Justiça do Paraná aceita a denúncia do Ministério Público Federal contra o doleiro Alberto Youssef e contra o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Eles foram presos na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, eles faziam parte de um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que teria movimentado cerca de 10 bilhões de reais. A Justiça aceitou a denúncia ainda contra outras 6 pessoas
pessoas, entre elas Leonardo Meirelles, um dos sócios da Labogen, que chegou a firmar contrato de 31 milhões de reais com o Ministério da Saúde no ano passado. Segundo a promotoria, o laboratório foi usado para remeter dinheiro de forma ilegal ao exterior a partir da simulação de importações. Inicialmente usados pelas Forças Armadas, hoje os drones são a nova febre dos admiradores de tecnologia e usados como ferramenta de trabalho para várias pessoas. Mas o que pouca gente sabe é que o uso deles ainda não é regulamentado e necessita de uma autorização individual concedida pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Do alto dá para ter uma visão privilegiada. O aparelho, que pesa 1 quilo, ganha altura, velocidade e pode viajar 10 quilômetros sozinho, a perder de vista. Tudo controlado a partir de um smartphone ou um console como este, que lembra o de jogos eletrônicos. Diferentemente de aeromodelos, os drones ou aeronaves não tripuladas são mais sofisticados. Podem carregar diversos sensores, GPS e câmeras e funcionam com uma bateria simples. Para você voar com um aeromodelo, precisa de curso, precisa de uma experiência, por exemplo, de média de mais ou menos umas 100 horas de prática para você estar voando com uma aeronave de helicóptero ou avião. O drone não, o drone eles hoje já são equipados com GPS e eles são muito mais fáceis de voar. Por exemplo, se você estiver voando e você perder o controle, ele volta sozinho e pousa sem a habilidade do piloto. Na região da Santa Efigênia, no centro de São Paulo, onde o aparelho é vendido, os drones despertam curiosidade. Nesta loja, pelo menos 10 destes são vendidos por mês. Antes, assim, no começo era o pessoal meio curioso, era mais lazer. Agora é mais opção de trabalho mesmo, né? Fotógrafos procura bastante. São vários modelos. Um que cabe na palma da mão e custa R$300. Mas os mais procurados são também os mais potentes. Custam a partir de R$2.000. O preço sobe de acordo com os acessórios. Quem compra recebe treinamento. Tomar cuidado com pessoas para não acontecer nenhum tipo de acidente. Não ultrapassar uma margem de acima de 300 metros, porque já pode afetar alguma aeronave, alguma coisa. Não pilotar em áreas de aeroportos também. Muita gente, multidão, tomar muito cuidado com isso daí também para não causar acidente. Apesar da curiosidade e do aumento das vendas, pouca gente sabe que o uso dos drones não tem regulamentação no Brasil. Ou seja, na prática, é proibido. Apenas 5 aparelhos conseguiram, junto ao governo, a liberação para poder operar. Só que quanto maior o interesse por eles, maior a necessidade também por uma lei que diga como e onde eles vão poder funcionar. No Brasil, pelo menos 12 empresas desenvolvem tecnologias para o setor. A Agência Nacional de Aviação Civil prepara uma proposta que passará por consulta pública antes de entrar em vigor. A expectativa é que isso aconteça até o final do ano. Até lá, quem usa um drone, que seja para teste, diversão ou para fins comerciais, está sujeito à multa, porque, por enquanto, na prática, este voo é proibido. O que nós estamos pedindo e que a ANAC está trabalhando é que seja definido um marco regulatório para operações de drones até 25 quilos, né? Até 25 quilos em áreas não urbanas, em áreas em que ele possa operar, por exemplo, para verificar queimadas, para inspecionar linhas de transmissão, para verificar rebanhos, floração de lavoura, etc. Então, ele tem muitas utilidades. E lá na Marginal Tietê, os reflexos do vazamento de gás, que falamos agora há pouco, ainda podem ser sentidos. A repórter Fernanda Azevedo está na Ponte das Bandeiras e tem mais informações. Fernanda. Estela, nós estamos aqui na Marginal do Rio Tietê, sentido da rodovia Castelo Branco. A gente está aqui bem pertinho do local desse vazamento de gás que aconteceu na madrugada e afetou a cidade durante toda a manhã. O que a gente vê aqui é que há ainda uma interdição em uma das faixas da pista local, aqui bem do lado do terminal rodoviário. O que acontece é que o trânsito fica represado um pouquinho, mas depois, passando essa interdição, já flui normalmente no sentido da Castelo Branco. A Comgás informou que
esse vazamento de gás foi controlado às 9h30 da manhã, mas que a pista só foi liberada à 1 da tarde por questão de segurança. E que a empresa abriu uma investigação para apurar as causas do incidente. Não havia técnicos da Comgás aqui no momento do vazamento, do incidente durante a madrugada. Era uma empresa contratada pela CET para realizar obras aqui no local. Todas as medidas de segurança foram tomadas, segundo a Comgás. Nenhum cliente teve o fornecimento de gás suspenso. A CETESB também esteve aqui no momento mais crítico desse vazamento e informou que essa interdição completa da pista da marginal do Rio Tietê foi necessária porque havia muito gás natural acumulado nas galerias de esgoto e águas pluviais e que só liberou então para pedestres, ônibus e também para os motoristas quando quando os técnicos avaliaram que a situação já estava bem mais tranquila. Voltamos com você, Estela. Obrigada, Fernanda. E lá no Rio de Janeiro, a polícia confirma que dançarino do programa Esquenta, da Rede Globo, foi atingido por um tiro. Mas ainda não se sabe se a causa da morte foi o disparo. Depois que o corpo do dançarino foi encontrado, manifestações tomaram as ruas de Copacabana, Ipanema e o entorno da comunidade Pavãozinho, na zona sul do Rio, na noite de ontem. Tiros, bombas e muito quebra-quebra foram relatados por moradores da região. Na confusão, um homem morreu baleado na cabeça. Ruas e estação de metrô foram interditadas durante a confusão. Uma barricada foi montada e pelo menos um carro foi incendiado. O protesto dos moradores começou ontem à noite, depois que o corpo do dançarino de 26 anos, Douglas Rafael da Silva Pereira, foi encontrado. Conhecido como DG, o dançarino morava em Copacabana e teria ido à favela visitar a filha. Segundo amigos e familiares, os policiais militares teriam espancado o dançarino por acharem que ele era um traficante. A unidade de polícia pacificadora nega envolvimento. As armas dos policiais que participaram da ocorrência foram apreendidas no fim desta manhã e vão passar por perícia. Segundo a polícia, as circunstâncias da morte estão sendo investigadas. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Em Copacabana, 2 mortos em incêndios. Em Osasco, 1 homicídio e 34 ônibus incendiados. Na Bahia, greve da PM com 106 assassinatos em 5 dias. Na greve de 2012, liderada pelo ex-soldado Prisco, 177 homicídios. Prisco é vereador do PSDB e candidato a deputado estadual. Está preso na Papuda por ordem do MP federal. Dos 106 mortos da greve deste ano, a maioria tinha menos de 25 anos de idade. Em Salvador, a matança se deu nas mesmas áreas dos homicídios da greve passada. Por meses, recolhi laudos periciais daquela matança. 72 dos mortos foram executados, com tiros na nuca, no rosto, na cabeça. Os assassinos usaram toucas ninja, pistolas .40 de uso exclusivo da polícia e limparam a cena dos crimes. A suspeita quanto aos autores é óbvia. Nos laudos, por falta de investigação, aspas, autoria desconhecida. Em 2 anos, só no rastro das greves da PM de Prisco na Bahia, 283 assassinatos. Os mortos são, salvo exceções, mera estatística, pobres ou miseráveis e, por isso, mortos sem nome e sem rosto. Greve de PM é ilegal. No Rio Grande do Norte, PMs e bombeiros entraram em greve na última terça-feira. No Réveillon de 2012, o governador do Ceará, Cid Gomes, rendeu-se à greve da sua PM e confessou a um amigo: tive que engolir goela abaixo. No mesmo ano, Jacques Wagner foi emparedado pela PM baiana. O mesmo em Brasília, ao norte do país, no Rio de Sérgio Cabral, com PMs, bombeiros e as milícias de sempre. E o mesmo em São Paulo, com 106 PMs mortos em 2012 e, bem além da lei do Talião, 10 mortos para cada PM assassinado. Em Osasco, na Baixada Santista, Guarulhos, estado adentro, denúncias de grupos de extermínio com policiais. Idem em Alagoas, Goiás, Brasil afora. Em 88, a Constituinte recomendou uma política nacional de segurança pública.
Nada saiu do papel. Não saiu porque governadores são reféns das suas guardas pretorianas. Porque a sociedade que pode não está nem aí. Tem suas casamatas, blindagens e segurança privada. Nada saiu do papel porque a sociedade que não pode, só não pode. São 50 mil assassinatos a cada ano, em média. O que tem a propor candidatos a governos e legislativos? Com quem estão debatendo e articulando soluções para essa tragédia? O que é mais importante do que a vida? Com a palavra, a candidata e candidatos à presidência da República, governos e legislativo. E, por favor, nos poupem das promessas vazias da marquetagem. Boa noite. O Ministério Público da Itália se manifesta a favor da extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no processo do mensalão petista. O parecer da promotoria será levado em consideração pelos juízes do Tribunal de Bolonha para a análise do pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo. Pisolato foi condenado a quase 13 anos de prisão pelo STF. Ele fugiu para a Itália e foi preso no dia 5 de fevereiro por uso de documento falso. O governo brasileiro, então, pediu ao governo italiano a extradição para que o ex-diretor do Banco do Brasil cumpra pena no Brasil pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. O sol apareceu entre muitas nuvens, mas não esquentou muito. A máxima dessa tarde em São Paulo ficou em torno dos 25 graus e as chuvas aconteceram a partir da tarde, mas de forma bem localizada. Amanhã o tempo fica mais fechado e a sensação de frio aumenta. Vamos ver como fica o tempo nessa quinta-feira no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A madrugada será gelada no sul do Brasil. Na capital gaúcha, os termômetros devem despencar para os 12 graus. Durante o dia, não esquenta muito. A máxima é de 20 graus em Porto Alegre e de 19 em Curitiba. No Rio de Janeiro, a máxima não passa dos 27 graus e faz calor de 31 em Aracaju. São esperadas chuvas volumosas e temperaturas mais amenas, principalmente entre o centro-sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já nessa área escura, entre o Acre, passando pelo Amazonas, Pará até o Piauí, tempo abafado e pancadas fortes de chuva a qualquer hora. Aqui em São Paulo, o tempo também fica bastante instável. O dia será de muitas nuvens e chuvas em todas as regiões. O tempo fica mais fechado, por isso a temperatura cai no leste e sul do estado, mas não há previsão de temporais. A máxima será de 26 graus em Marília. Em Araraquara, no centro-oeste do estado, faz 27 graus. E em São José dos Campos, ali no Vale do Paraíba, a máxima não passa dos 24. A temperatura cai também aqui na capital e por causa da chuva, a sensação de frio aumenta. Amanhã a máxima não passa dos 23 graus aqui na capital. E tanto na sexta quanto no sábado, a máxima fica em torno dos 22, com a diferença que no fim de semana o sol aparece mais. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E o sistema Cantareira bate novo recorde negativo e agora está com 11,7% de sua capacidade. Entre ontem e hoje, o nível dos reservatórios do Cantareira caiu 0,2%. Por causa das sucessivas quedas nos últimos meses, o governo do estado anunciou na última segunda-feira que irá multar os consumidores da Grande São Paulo, abastecidos pelo sistema Cantareira e que gastarem acima da média. Eles pagarão 30% a mais na conta a partir de maio. Já quem conseguir economizar 20% na média mensal terá um desconto na tarifa de 30%. Economia, ministro da Fazenda Guido Mantega afirma que o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, não vai superar a marca de 6,5%, que é a meta do governo para este ano. Na semana passada, a expectativa dos analistas do mercado financeiro para o IPCA deste ano subiu 6,47% para 6,51%, pouco acima do teto da meta.
Para o ministro, o Brasil passa por um período de elevação inflacionária, o que, segundo ele, já estava previsto. Manteiga apontou a sazonalidade e as condições meteorológicas como principais causas da alta, mas acrescentou que a inflação deve recuar nos próximos meses. As declarações do ministro foram dadas após evento na Confederação Nacional da Indústria. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O ovo de Páscoa estava caro, muito caro nesse ano. Foi a impressão que ficou para muita gente. Não era só impressão, não era só o ovo de chocolate. As vendas da Semana da Páscoa foram as mais fracas desde 2009, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Sim, as vendas ainda subiram, mas a alta do faturamento foi a menor em 5 anos e ficou bem abaixo do esperado pela Associação de Comerciantes. Depois do Carnaval, depois que o ano começa, como a gente diz, a Páscoa é a primeira grande festa para o comércio. Não teve festa, não teve desgraça também, mas o pessoal está desanimado em relação às vendas para o Dia das Mães. Este 2014 deve ser o ano de crescimento mais fraco das vendas no comércio desde 2009 no geral. O que está vendo, todo mundo já sabe. A inflação está apertando o orçamento. Tudo está caro e o salário está subindo mais devagar. Muita gente, aliás, deixou para comprar ovo de chocolate depois da Páscoa. Já tem promoção de 30%, eu vi hoje em supermercados. O brasileiro está até bebendo menos cerveja. As pessoas, vendo que a animação da economia já não é a mesma, evitam gastar o quanto podem. O emprego está crescendo devagar. Aliás, nas grandes regiões metropolitanas, o nível de emprego está estacionado, o mesmo do ano passado. A taxa de desemprego só não está maior porque menos gente está à procura de trabalho. Os mais jovens estão preferindo estudar. Um outro sinal de que o mercado de trabalho está esfriando é o começo de problemas nas montadoras de automóveis. Está sobrando carro no pátio das fábricas. As vendas caem. Está sobrando funcionário. Para evitar demissões, as montadoras e os sindicatos metalúrgicos querem que o governo dê uma ajudinha para financiar uma espécie de licença meio remunerada para os metalúrgicos. Vamos repetir outra vez. A hora é de muita prudência. Quem tem a sorte de poder poupar, poupe. Não só para se precaver para dias mais difíceis, mas também porque a taxa de juros está alta. Sua aplicação financeira vai render mais. Pense muito antes de entrar num financiamento de qualquer bem caro. De preferência, desista do financiamento, guarde o dinheiro da prestação e compre mais tarde. Até 2015, vamos ter tempos meio complicados. É hora de prudência. Boa noite. Após enfrentar uma grave crise econômica, a Grécia mostra sinais de recuperação e alcança metas orçamentárias um ano antes do previsto. A Grécia, que foi um dos países que mais sofreu com a crise econômica que atingiu a Europa, parece estar se recuperando. Segundo a Agência Oficial de Estatísticas da União Europeia, o país alcançou as metas orçamentárias do ano passado. De acordo com os dados, a nação grega obteve um superávit de 0,8% em relação ao PIB de 2013. O resultado é o primeiro positivo em uma década. Esse crescimento abre caminho para que a Grécia consiga discutir novas medidas de alívio à dívida grega, uma das maiores da União Europeia. Voltamos a falar sobre o vazamento de gás na Marginal Tietê, que causou reflexos no trânsito durante quase todo o dia. Vamos saber como está a situação neste momento com a repórter Fernanda Azevedo. Estela, um motorista que sofreu no trânsito de São Paulo nesta manhã, durante a tarde, por conta desses reflexos que você se referiu, pelo jeito deve ter preferido não sair agora à noite, viu? São Paulo registra 84 quilômetros de lentidão neste momento, bem abaixo da média para o horário. E olha, a gente mostra aqui a situação de momento. Há uma interdição ainda aqui na marginal do Rio Tietê, no sentido da Castelo Branco, pertinho do terminal Tietê, antes da Ponte Cruzeiro do Sul. E essa faixa de interdição provoca uma certa lentidão, mas o problema já é superado assim que os motoristas ultrapassam esse ponto aqui. Neste momento, há inclusive trabalhadores aqui no local do vazamento, cobrindo o buraco com terra. A gente observa uma movimentação bem constante aí de trabalhadores e de obras. Mas o trânsito aqui na marginal do Rio Tietê, no geral, não está complicado em nenhum dos dois sentidos. Os piores pontos de congestionamento nesta noite são na marginal do Rio Pinheiros. Estela.
Obrigada novamente, Fernanda. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Real Madrid e Bayern de Munique jogaram hoje na Espanha pela Liga dos Campeões da Europa. No primeiro jogo da semifinal, o time espanhol levou a melhor, né, Celso? Pois é, Gabriel, com o gol do atacante francês Benzema, o Real Madrid venceu por 1-0 e agora está a um empate da decisão. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira em Munique, na Alemanha. Ô Celso, com 64% de aproveitamento de posse de bola, nem assim o Bayern conseguiu superar o Real Madrid, né? Que saiu com uma boa vantagem para o segundo jogo. Foi um duelo de gigantes, esperava mesmo um jogo equilibrado, mas está aberto ainda, Gabriel. Foi um bom resultado para o Real Madrid, levando em consideração que ele não levou gol em casa. Então vamos imaginar que o Bayern vença a partida em Munique, mas por 2-1, por 3-2, esse placar ainda classifica o Real Madrid pelo critério de gol marcado fora. O Bayern precisa de uma vitória por 2 gols de diferença ou 1-0 e levar para a prorrogação e, consequentemente, pênaltis. Mas está aberto. Existe um equilíbrio muito grande, tanto nesse confronto como no outro, entre Chelsea e Atlético de Madrid. Pela Copa do Brasil, hoje tem São Paulo em campo. O time comandado por Muricy Ramalho enfrenta o CRB logo mais às 10 da noite. O jogo é em Maceió, Alagoas, mas mesmo longe de casa, a expectativa do São Paulo é de receber apoio do torcedor alagoano. Nesta quarta, o tricolor enfrenta o CRB em Maceió pela Copa do Brasil. Mesmo longe de casa, o carinho do torcedor não vai faltar. Da última vez que a gente foi em Maceió, a torcida também lotou o estádio para nos ver jogar e nos apoiar. Então eles vão estar lá nos esperando para, mais uma vez, tá ajudando a gente, assim como foi no domingo passado no Morumbi. Ganso se refere ao confronto contra o CSA, rival do CRB, que foi o adversário do São Paulo na primeira fase da Copa do Brasil. Todos os 15 mil ingressos colocados à disposição dos torcedores foram vendidos e mais de 17 mil compareceram ao Rei Pelé. Naquela oportunidade, o tricolor venceu por 1-0, gol de Osvaldo, mas não evitou o jogo de volta. A missão desta vez é conseguir a vitória por 2 gols de diferença para amenizar o calendário são paulino. Por isso, Muricy Ramalho levou para Maceió quase todo o elenco que tem à disposição. O time será praticamente o mesmo que venceu o Botafogo. A única mudança será Luiz Fabiano, que tem recebido atenção especial da comissão técnica por causa das lesões que sofreu nos últimos anos. No lugar dele, deve jogar Ademilson. O atacante, no entanto, não é considerado por Muricy o substituto ideal do camisa 9 no tricolor, que busca outro jogador. O São Paulo está à procura de um centroavante para ter no elenco mais um jogador com características parecidas com as de Luiz Fabiano. O reforço pode estar do outro lado deste muro, no vizinho Palmeiras. E se depender de Ganso, o nome especulado está mais do que aprovado. O Allan Kardec, eu já joguei com ele, né? Já pude estar presente dentro de campo juntos. É um cara que sabe fazer muito gol e tem uma qualidade muito grande também. Se chegar, vai ser um cara que vai ser muito bem-vindo. Pela Libertadores da América, a quarta-feira reserva a presença de 2 clubes brasileiros. Um deles é o Atlético Mineiro, que enfrenta o Nacional da Colômbia em Medellín, com pelo menos 3 desfalques. O lateral Marcos Rocha, o volante Josué e o meia Dátulo. Por outro lado, o atacante Jô está de volta. Mal a cobrança em cima do atacante, até porque ali no ataque eu fiz a maioria dos gols. O Tardelli tem ciência de que tem que voltar a fazer gols, é um grande jogador, tem a nossa confiança, o Fernandinho também. Então é ter calma, ter tranquilidade, porque os gols vão voltar a sair. O estádio vai estar lotado, mas dá para ver que não é aquele caldeirão, né? O estádio é um pouco, a torcida fica um pouco distante do... Isso pode ser um ponto a favor, né? Verdade, não tem aquela pressão, diferente de alguns estádios que a gente já jogou, exemplo do Nilson ano passado, que foi uma pressão muito grande. Então já é um ponto a favor pra gente, né? Então, como eu falei, tem que ter inteligência um pouco mais do que o ano passado, do que os últimos jogos que a gente está tendo fora de casa, para poder sair com resultado bom e se puder fazer gols, que é melhor. Outro clube brasileiro que joga hoje pela Libertadores é o Grêmio de Porto Alegre. E a missão do time gaúcho não é nada fácil. O Grêmio enfrenta o São Lourenço em Buenos Aires, na Argentina, sob muita pressão na primeira partida das oitavas de final. O time tem que entrar com muita inteligência. Acho que é muito importante não receber gol e tratar de
de agarrar a oportunidade que tengamos na frente, fazer dano aí e depois jogar com inteligência, taticamente tratar de não deixar que eles joguem. Depois nós vamos ter que tratar de fazer pelo menos um gol para já definir em casa. Embora seja uma decisão em 180 minutos, não podemos dar nenhuma vantagem ao rival, ainda mais como visitante. Vamos tentar fazer um bom jogo, levar um resultado positivo, sempre tentando fazer gols para ter tranquilidade na volta. Eu acho que o time tem 25, 30 jogadores que qualquer um pode jogar. Vai ser o máximo esforço possível para tratar de ajudar o time e depois o rendimento se vê aí. Acho que o time está bem, está tranquilo, está confiante de sacar um bom resultado. Jogos difíceis para os dois brasileiros. Valeu, Celso. Amanhã você traz o resultado. Boa noite, até mais. Valeu, tchau, tchau. Estela, com você? As ruas dos Jardins, região nobre de São Paulo, ganharam lixeiras tecnológicas. O equipamento de R$8.000 funciona com energia solar. Elas estão nas esquinas mais chiques de São Paulo. Nestas lixeiras, o ato de jogar um papelzinho vira uma experiência tecnológica. Essas placas acumulam a energia do sol. Assim, a lixeira compacta automaticamente até 600 litros de lixo, o equivalente ao conteúdo de 12 lixeiras comuns. E também avisa por mensagem de celular quando ela já está no limite. E só então a central aciona a coleta. Então você reduz tanto veículos de coleta quanto funcionários, quanto toda essa logística em que daria impacto no trânsito, nas pessoas, no entorno como um todo, né? Uma outra grande diferença destas lixeiras aqui para as lixeiras comuns, aquelas verdes que estamos acostumados a ver na cidade, é o preço. Enquanto as lixeiras tradicionais custam R$100 cada uma, essas daqui custam R$8.000. A instalação das lixeiras é um projeto piloto da empresa responsável pelas operações de limpeza urbana na região, em parceria com a Associação de Lojistas da Rua Oscar Freire e a Prefeitura de São Paulo. O custo está sendo dividido. Essa daqui é bem melhor. Cada vez a vez a gente tem que bater, tem que fazer força para tirar, para amarrar o saco. E aqui não, a gente é bem mais simples. As lixeiras também sinalizam para a central quando alguém está tentando mexer ou virar o equipamento. No ano passado, quase 62.000 lixeiras foram danificadas por conta do vandalismo na cidade. Eu acho desnecessário, viu? Porque, olha, se tem dessas lixeiras do jeito que tem aí, já não adianta muita coisa. Essa aqui não ia ser, acho que não seria diferente, né? Pelo menos o lixo fica escondido, ninguém está vendo o lixo e nem consegue estar mexendo, porque esses sacos de lixo aí o pessoal abre, joga tudo fora, espalha aí na rua. E aqui fica bem acumulado, fica fechado. Só eles têm a chave para poder abrir quando estiver cheia, né? Que se fizer para preservar tanto a natureza quanto a limpeza da cidade é bem-vindo, né? A Comissão de Política Urbana da Câmara de São Paulo aprovou hoje o plano diretor do município. O texto ainda será votado em plenário. Houve confronto entre manifestantes do Sem Teto e a Guarda Civil. Na parte da manhã, movimentos de sem teto lotaram as entradas da Câmara para pressionar a votação. Por volta da 1 da tarde, guardas metropolitanos tiveram que usar spray de pimenta para dispersar um grupo que conseguiu barrar a segurança e entrar no prédio. Entre outros pontos, o plano diretor irá implantar uma nova política de zoneamento que melhora o deslocamento das pessoas e também prevê a redistribuição das oportunidades de trabalho, tanto na zona urbana como na rural. O texto agora vai para a votação em plenário, que deve ocorrer na próxima terça-feira. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Às vésperas da aprovação do novo plano diretor, São Paulo enfrenta a polêmica decisão do Tribunal de Contas do Estado que barrou a concorrência da nova linha do metrô que vai ligar a capital paulista à região do ABC. E o nosso entrevistado é o arquiteto urbanista Cândido Malta Campos, professor emérito de Planejamento Urbano na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
Cândido Malta Campos também foi secretário municipal de planejamento em 2 gestões e um dos fundadores do Defenda São Paulo. Muito obrigada, doutor Malta Campos, por estar conosco. Eu quero começar antes com essa decisão, antes de falarmos do plano diretor, sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado de suspender aquela concessão de uma nova linha do metrô que ligará São Paulo à região do ABC. Eu gostaria que o senhor falasse do significado dessa linha para todos aqueles que transitam, né, entre a capital e as várias cidades da região do ABC. Pois é, essa é a primeira linha do metrô que vai ser metropolitana de verdade, porque as outras são todas dentro do município de São Paulo. Então ela é emblemática, é o governo do estado reconhecendo que a região metropolitana merece linhas de metrô. Não apenas São Bernardo, como Guarulhos, como Osasco, todos merecem essas linhas. E isso está começando a acontecer. E é pena que houve esse impedimento legal, vamos dizer assim, de dar sequência a essa licitação. Espero que isso seja votado, seja normalizado em breve. Quer dizer, pela relevância, como o senhor está dizendo, e tem uma urgência, porque já chega atrasada, né? De muitos e muitos anos. Aliás, todo o sistema metropolitano está muito atrasado. Eu diria assim, uns 30 anos atrasado. Nossa, incrível. Bom, agora vamos falar do plano diretor. Plano diretor desde o ano passado, já lá na Câmara e passando ali por debates, por emendas, aquela avaliação, discussão e outra decisão judicial do Tribunal de Justiça suspendendo as audiências públicas. Eu queria saber do senhor, essas audiências públicas que vários vereadores que eu entrevistei prezam tanto, elas de fato debatem os temas de interesse público que constam do plano diretor com representantes da população ou elas cumprem meras formalidades, como foi o que deu a substância para a decisão judicial? Olha, justamente ela não cumpre esse objetivo que está no Estatuto da Cidade de fazer a participação popular, para que haja realmente um entendimento do que está se discutindo e votando. Até se proíbe certos temas. Por exemplo, a audiência pública está proibido de se falar de uso do solo, que é a lei do zoneamento. Isso é um absurdo. Esse é um dos principais elementos que está sendo votado, que é o adensamento ao longo das linhas de metrô e de ônibus, que isso é zoneamento, com coeficientes de aproveitamento sendo aumentados, isso é zoneamento. Mas eu não entendi, confesso, proíbe como? Qualquer tema que seja referente a um plano que pode trazer mudanças substantivas para a cidade. Eu verifiquei isso. Quem proíbe? A Câmara Municipal, ela fez uma convocação publicada nos jornais há poucos dias atrás, no qual diz, olha, só pode se debater mobilidade, meio ambiente e habitação. O uso do solo está proibido, é uma coisa absurda. Eu acho que isso aí já é fundamento legal para impedir que essa discussão vá para frente. Bom, e essa inoperância das audiências públicas que o senhor concorda que tem, como o próprio tribunal entendeu, existe pressão para que haja uma agilidade, para que tudo seja feito mais ou menos a toque de caixa? E quando eu falo pressão, não é nem tanto pelos próprios vereadores, interesse político, mas interesse mesmo desse mercado imobiliário? Sim, esse plano é fundamentalmente um plano imobiliário. Ele exclui todas as políticas sociais. Não tem política de educação, não tem política de saúde, não tem de bem-estar, não tem de esporte, não tem cultura, não tem segurança. É um plano voltado para o mercado imobiliário. E aí até queria dizer que o movimento para a moradia está sendo usado para apoiar esse plano, porque está se dando a eles alguma coisa dentro disso, uma espécie de sobra imobiliária que são as EIs. E essas zonas especiais estão sendo colocadas especialmente nos mananciais, em áreas de preservação, APAs, áreas de proteção ambiental, do Bororé, por exemplo, aqui nos mananciais. Então, esse plano é um plano muito esquisito, porque é um plano que, de um lado, tenta favorecer, mas também não favorece tanto, porque o mercado imobiliário também não está muito contente com ele. Porque há algumas restrições, sem dúvida que há, mas não suficientes, que levariam a uma cidade melhor. Por exemplo, eu queria chamar a sua atenção, porque isso eu queria que o nosso ouvinte, telespectador, pensasse bem no seguinte absurdo: adensar junto de linhas de metrô que estão lotadas. Por exemplo, a linha 4.
A linha 4 que vem pela Francisco Morato, depois vem pela Rebouças, sobe até a Praça da República, é uma linha superlotada. Pois bem, está sendo previsto... Quer dizer, fazer edificações nessa linha, isso, prédios. Ao longo dela, prédios com coeficiente máximo 4 vezes a área do terreno, aonde está lotado, superlotado. Um absurdo. Como é que isso pode ser aprovado quando está todo mundo que não aguenta mais com os congestionamentos e com um transporte ruim, de qualidade ruim? A qualidade ruim se mede também pelo congestionamento dentro do ônibus e dentro do metrô, não é? Isso é evidente. Mas o próprio prefeito chamou atenção para isso a respeito da altura das edificações, restringindo os espigões, entendendo que ninguém quer mais, e ele usou o exemplo mais Itaim Bibi, em São Paulo, onde as pessoas mal conseguem sair das suas garagens. Em relação a esse tipo de adensamento que o senhor está falando. Esse é o lado bom, né? Não adensar entre as linhas é bom. Agora, adensar aonde está superlotado é horrível. Então, não está havendo um bom senso nessa questão. Quer dizer, existe um cálculo capaz de definir esses limites, que eu sou até um especialista nisso, e fiz um cálculo aqui para São Paulo, contratado pelo governo do estado com um plano de mobilidade metropolitano, que é o melhor que deve ter, porque suas linhas de metrô hoje são do governo estadual, são metropolitanas, e a lei de uso do solo do município. Então, essa combinação de que a lei de uso do solo e também o plano de transporte é que tem que haver um casamento. Esses congestionamentos que nós estamos vendo é o descasamento da lei de zoneamento de um lado, que permite muito, e de outro lado o sistema de transporte que provê pouco. Então nós temos que aumentar a oferta do transporte e reduzir a demanda do zoneamento. E com isso fazer um casamento que vai levar uns 10, 15 anos. A última questão, o senhor tem esperança que esse plano diretor, de alguma forma, consiga algum avanço no sentido da transformação de São Paulo numa cidade mais agradável e mais inclusiva? Olha, eu acredito que através dos planos de bairro, que a população realmente fique mobilizada para defender o seu bairro e qualificar o seu bairro, aos poucos melhoraremos a cidade. E os planos de bairro estão sendo implodidos. Essa é que é a verdade. O senhor está desanimado? Bastante. Obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite a você. Gabriel. Após anos de divisão, facções palestinas anunciam um acordo e governo de unidade. O acordo acontece entre os grupos Hamas, que controla a faixa de Gaza desde 2007, e o Fatah, do presidente palestino Mahmoud Abbas. Segundo os representantes das organizações, o acordo é destinado à formação de um governo de união nacional no prazo de 5 semanas. Ainda de acordo com os líderes dos movimentos, essa administração será formada por tecnocratas e também será responsável por organizar futuras eleições na Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Hamas e Fatah, que governam respectivamente a faixa de Gaza e as zonas autônomas da Cisjordânia ocupada, mantêm uma relação tensa há muitos anos. A união dos dois grupos pode interferir nas negociações de paz que vinham sendo mantidas com Israel desde o ano passado. Naufrágio na Coreia do Sul completa uma semana e já soma 150 mortos. Outras 150 pessoas continuam desaparecidas. As buscas pelos desaparecidos continuam, porém os mergulhadores já descartaram a hipótese de haver sobreviventes. Os corpos achados nos últimos dias apresentavam fraturas, sinal de que foram pisoteados por quem tentava escapar. O naufrágio já é uma das maiores tragédias da Coreia do Sul. Hoje, mais 4 tripulantes da balsa foram detidos. Ao todo, 11 membros da tripulação estão presos, incluindo o capitão Lee Jong-seuk. Rússia acusa a Ucrânia e os Estados Unidos de distorcerem o acordo fechado em Genebra na semana passada, que pregava o desarmamento de grupos e esvaziamento de edifícios invadidos a fim de amenizar os conflitos políticos no país. O chanceler russo Sergei Lavrov já avisou que a Ucrânia sofrerá as consequências caso os interesses de seus cidadãos ou seu território sejam atacados. Em Kiev, o governo reafirmou que a trégua de Páscoa terminou e que voltará com a chamada Operação Antiterrorista, que tem a intenção de eliminar grupos armados pró-Rússia no leste do país.
Barack Obama inicia tour pela Ásia na tentativa de fortificar os laços entre Estados Unidos e os países do continente. A primeira parada foi no Japão, onde ele se encontrou com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Os dois falaram sobre acordos comerciais. O presidente americano irá visitar mais 4 países. Nas Filipinas, houve protesto pela visita do mandatário americano. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Dilma sanciona o marco civil da internet e critica espionagem na rede mundial. Vazamento de gás interdita a Marginal Tietê e causa congestionamento gigantesco. Depois do incêndio de 30 ônibus, população de Osasco teme mais ataques. Sob protestos, vereadores paulistanos aprovam o plano diretor em comissão. Câmara dos Deputados vai convidar ex-presidente da Petrobras para explicar compra de refinaria. E cresce a venda de drones em São Paulo. Aparelhos são vendidos sem regulamentação. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite para você. Até amanhã. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as últimas notícias dos bastidores da TV.